E se eu te dissesse que a Bíblia contém um dos mapas mais detalhados da história sobre como o mal está organizado, um mapa que a maioria das igrejas nunca abriu, nunca leu com profundidade, nunca ensinou com honestidade, e que esse silêncio tem deixado milhões de cristãos completamente despreparados para a guerra que travam todos os dias, sem nem saber? Hoje esse segredo vai ser revelado. A hierarquia dos demônios segundo as Escrituras, do primeiro ao último nível, do mais poderoso ao mais comum, e o que cada camada dessa estrutura significa para a sua vida espiritual agora mesmo. Existe uma cena que muitos cristãos conhecem bem, mesmo sem perceber que ela descreve uma realidade espiritual que vai muito além do que parece à primeira leitura. É aquela sensação de estar fazendo tudo certo, orando todos os dias, lendo a palavra, frequentando a igreja, vivendo com integridade, e ainda assim sentir que há algo pesado no ar, uma resistência constante que você não consegue identificar, como se houvesse uma força invisível sistematicamente desfazendo o que você constrói, bloqueando as portas que você tenta abrir, semeando confusão nos relacionamentos que você mais valoriza e colocando dúvidas exatamente nos momentos em que você mais precisa de clareza. Você já sentiu isso? Aquela exaustão de lutar contra algo que não tem rosto, não tem nome, não tem endereço? Aquela angústia de não saber contra o que exatamente está travando a batalha mais difícil da sua vida? Se você já sentiu isso, quero que você saiba que essa sensação tem um nome, tem uma explicação e, acima de tudo, tem uma resposta nas Escrituras. E o que você está prestes a descobrir hoje não é teoria, não é especulação, não é folclore religioso. É o que a própria Bíblia diz sobre como o reino das trevas está estruturado, quem são os seus líderes, quais são os seus territórios, quais são as suas estratégias específicas, e como o crente equipado com esse conhecimento pode finalmente parar de lutar no escuro. Antes de avançarmos, preciso te fazer uma pergunta direta, uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito antes com essa seriedade. Você já sentiu que havia algo além de uma simples tentação agindo contra a sua vida, algo organizado, algo inteligente, algo que parecia conhecer exatamente onde você é mais vulnerável? Escreve nos comentários agora. Eu senti que havia algo maior agindo contra mim e nunca entendi o que era. Escreve isso, porque há pessoas assistindo a esse vídeo nesse exato momento que nunca encontraram um espaço seguro para dizer isso em voz alta. E o seu comentário pode ser o que elas precisam para saber que não estão sozinhas, que não estão loucas, e que existe uma resposta bíblica real para o que estão vivendo. Cada comentário nesse canal é uma corrente de solidariedade espiritual que vai além de você. É você estendendo a mão para alguém que ainda está no escuro. Se você chegou até esse canal pela primeira vez, bem-vindo a um espaço criado para pessoas que não se contentam com respostas superficiais sobre o mundo espiritual. Aqui a Bíblia é aberta nas partes que a maioria das igrejas prefere evitar, nas partes que geram desconforto, nas partes que confrontam, nas partes que revelam. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, o melhor que você pode fazer agora é apertar o botão de inscrição e ativar as notificações. Você não precisa mais navegar sozinho pelo mundo espiritual. A promessa desse canal é simples. Ao final de cada vídeo, você vai enxergar o invisível com outros olhos e nunca mais vai se sentir despreparado diante do que não consegue ver. E agora vamos ao coração do que você veio buscar. A hierarquia dos demônios segundo a Bíblia. Não como a cultura popular imagina. Não como o cinema retrata. Mas como as Escrituras revelam, nível por nível, camada por camada, com toda a profundidade e todo o peso que esse tema merece. Primeira revelação. Satanás, o arquiteto da hierarquia, e como a Bíblia descreve o seu posto e o seu poder real. Nenhuma discussão sobre a hierarquia demoníaca pode começar em qualquer outro lugar que não seja naquele que a criou, organizou e lidera. Satanás não é apenas um demônio poderoso.
Ele é o criador da estrutura inteira do mal organizado, o arquiteto da rebelião cósmica, que começou antes da fundação do mundo como o conhecemos. E a Bíblia o descreve com uma clareza que deveria impressionar qualquer leitor honesto. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, encontramos o relato mais detalhado da sua origem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alvorada! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Pois disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu farei. 5 expressões do orgulho que gerou a primeira e maior traição da história do universo. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 17, encontramos uma descrição ainda mais detalhada da sua natureza original. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eras o querubim ungido e protetor, e te pus no santo monte de Deus. Eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Leia isso com atenção. Satanás não foi criado como um ser do mal. Ele foi criado como o querubim mais elevado de todos, o guardião do próprio trono de Deus, um ser de beleza e sabedoria incomparáveis. E a magnitude da sua criação é exatamente o que torna a sua queda tão devastadora e o seu poder residual tão considerável. No Novo Testamento, o apóstolo João o descreve em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. E Jesus, em João capítulo 12, versículo 31, o chama de o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai ainda mais longe e o descreve como o Deus deste século, aquele que cegou a mente dos incrédulos. Esses títulos não são metáforas poéticas. Eles descrevem uma autoridade real, delegada, temporária, mas operante, sobre este sistema de mundo que está fora do governo direto do reino de Deus. E é dessa posição de autoridade que Satanás organiza e comanda toda a hierarquia abaixo dele. Segunda revelação: os principados, a primeira camada da hierarquia demoníaca, e o que Paulo realmente quis dizer quando usou essa palavra. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12, uma das passagens mais densas e reveladoras de toda a literatura cristã. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa frase não é uma lista aleatória de palavras sinônimas. É uma hierarquia precisa, listada em ordem decrescente de autoridade, descendo do mais poderoso ao mais comum. E a primeira palavra dessa hierarquia, principados, em grego archai, significa literalmente primeiros, governantes, os que estão no topo. Os principados são seres espirituais de altíssima hierarquia que exercem domínios sobre extensas regiões geográficas, nações inteiras, e possivelmente sobre sistemas ideológicos e culturais que moldam a história humana. O livro de Daniel revela isso com uma precisão que não deixa margem para interpretação simbólica fácil. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, o anjo que veio responder à oração de Daniel diz que o príncipe do reino da Pérsia o resistiu por 21 dias e que o arcanjo Miguel teve que vir em seu auxílio para que ele pudesse prosseguir. E em Daniel capítulo 10, versículo 20, o mesmo anjo menciona que precisaria voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e depois contra o príncipe da Grécia. Esses não são títulos humanos. Os reis da Pérsia e da Grécia eram humanos, mas os príncipes da Pérsia e da Grécia eram entidades espirituais
que governavam por trás das estruturas políticas visíveis. Isso significa que por trás de cada nação, por trás de cada sistema de poder, por trás de cada estrutura cultural e ideológica que molda a história, há uma dimensão espiritual de governo que a maioria dos analistas políticos, dos historiadores e dos teólogos superficiais simplesmente ignora. Os principados não são apenas criaturas assustadoras do imaginário cristão. São administradores espirituais de territórios, responsáveis por manter populações inteiras em cativeiro espiritual, ideológico e cultural, usando as estruturas humanas como instrumentos de opressão coletiva. E compreender isso muda radicalmente a forma como um cristão ora pela sua nação, pela sua cidade, pela sua geração. Terceira revelação: as potestades, a segunda camada da hierarquia, e como elas operam nos sistemas de poder humanos. Logo abaixo dos principados, na hierarquia demoníaca descrita por Paulo, estão as potestades, em grego, exousiai, que significa autoridades, poderes delegados, aqueles que exercem autoridade dentro de um sistema de governo maior. Enquanto os principados governam sobre territórios e nações, as potestades parecem operar de forma mais específica dentro das estruturas de poder que os principados estabeleceram. Elas seriam os executores, os implementadores, os que garantem que a agenda do reino das trevas seja concretamente aplicada dentro de sistemas específicos, sejam eles políticos, religiosos, econômicos ou sociais. O apóstolo Paulo menciona as potestades em outros contextos, além de Efésios 6, e a forma como ele as menciona revela muito sobre sua natureza. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo, incluindo os tronos, as dominações, os principados e as potestades. Isso é fundamental. As potestades, assim como toda a hierarquia espiritual, foram originalmente criadas por Deus e para Deus. A estrutura que agora opera em rebelião era originalmente uma estrutura de governança celestial criada para servir ao propósito divino. A queda não criou novos seres. Ela corrompeu seres que existiam antes, com propósitos radicalmente diferentes. E em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo descreve o que aconteceu na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A linguagem aqui é militar. Um general romano que derrotava inimigos os desfilava publicamente acorrentados, expondo sua derrota diante de todos. Paulo está dizendo que a cruz foi exatamente isso, o desfile público da derrota de toda a hierarquia demoníaca. Eles não foram destruídos na cruz, foram derrotados, humilhados e privados da autoridade legal sobre aqueles que estão em Cristo, mas continuam operando. Continuam tentando exercer uma autoridade que foi judicialmente revogada, esperando que os crentes não saibam o que foi conquistado em seu favor. Quarta revelação: os príncipes das trevas deste século, a terceira camada, e como eles moldam a cultura, a mídia e os valores de uma geração inteira. A terceira expressão que Paulo usa em Efésios capítulo 6, versículo 12, é os príncipes das trevas deste século, em grego, cosmocratoras tous kotus toutu, que significa literalmente cosmocratores, governantes do cosmos, governantes do sistema mundo organizado. Essa é uma expressão extraordinária. Paulo não está dizendo que há demônios que gostam de fazer pessoas individuais pecarem. Está dizendo que há entidades espirituais cujo domínio é o cosmos inteiro, o sistema organizado de cultura, valores, entretenimento, filosofia e cosmovisão que define uma época. Eles governam sobre o século, sobre o zeitgeist, sobre o espírito da época. Isso explica algo que qualquer cristão observador percebe, mas raramente consegue articular. Por que os valores de uma cultura inteira podem mudar em uma geração?
Porque ideias que eram impensáveis há 30 anos se tornam não apenas aceitas, mas moralmente obrigatórias em espaços de tempo tão curtos? Por que o entretenimento de uma época parece movido por uma agenda invisível que empurra sistematicamente na mesma direção? A resposta bíblica é que há governantes espirituais sobre o sistema mundo que são altamente inteligentes, altamente estratégicos e que trabalham em escalas de tempo que transcendem a vida humana individual. Eles não planejam para uma geração, planejam para séculos. E o cristão que não entende isso passa a vida reagindo ao que o sistema mundo produz sem nunca compreender de onde vem a fonte. O apóstolo João confirma esse conceito em 1 João capítulo 5, versículo 19, quando escreve com uma simplicidade devastadora: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Não algumas partes do mundo. O mundo inteiro, o sistema mundo organizado como um todo, está sob a influência do maligno. E os cosmocratores são os instrumentos dessa influência em escala civilizacional. Quinta revelação: as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, a quarta camada, e o que significa lutar contra entidades que habitam dimensões invisíveis. A quarta e última expressão que Paulo usa em Efésios, capítulo 6, versículo 12, é as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em grego, ta pneumática tes ponerias en tuas epouranioi. A palavra hostes é militar. Significa exércitos, forças organizadas, não indivíduos isolados, mas contingentes, batalhões, unidades de combate espiritual com funções específicas dentro de uma estratégia maior. E a expressão, nos lugares celestiais, é particularmente interessante, porque Paulo usa a mesma expressão em Efésios capítulo 1, versículo 3, para descrever onde os crentes em Cristo estão posicionados espiritualmente, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que a batalha espiritual não acontece apenas em um plano distante e inacessível. Ela acontece na mesma dimensão onde o crente em Cristo está posicionado. A dimensão espiritual é o campo de batalha onde os regenerados em Cristo têm cidadania e autoridade. Essas hostes seriam a linha de frente da operação demoníaca, as entidades que têm contato mais direto com a realidade humana cotidiana, que trabalham com indivíduos, famílias, congregações, que semeiam discórdia nos casamentos, confusão nas mentes, amargura nos corações, dúvida nas fés. Enquanto os principados governam territórios e os cosmocratores moldam culturas, as hostes são os soldados rasos que executam as ordens no nível pessoal e relacional, onde cada ser humano vive a sua vida real. E aqui chegamos a um ponto que quero que você fixe na memória, porque ele vai mudar a forma como você interpreta os seus próprios conflitos cotidianos. A maioria dos problemas que você enfrenta, os conflitos inexplicáveis nos seus relacionamentos mais próximos, a resistência persistente em áreas específicas da sua vida, os padrões que se repetem geração após geração na sua família, muitos desses problemas têm uma dimensão espiritual que vai além da psicologia, além da sociologia, além de qualquer explicação puramente material. Não estou dizendo que tudo é demônio. Estou dizendo que ignorar a dimensão espiritual é tão perigoso quanto ver demônio em tudo. A sabedoria bíblica está no discernimento, e o discernimento começa com o conhecimento da estrutura do inimigo. Se você está chegando até aqui e percebendo que há camadas do mundo espiritual que você nunca tinha compreendido com essa profundidade, quero te convidar a um gesto simples, mas significativo. Esse canal foi construído para pessoas exatamente como você. Pessoas que sentiram que havia algo acontecendo no espiritual que ninguém sabia explicar, que buscaram respostas nos lugares certos e encontraram apenas superficialidade. Se você quer continuar sendo equipado com esse nível de profundidade bíblica, aperta o botão de inscrição agora e ativa o sininho. Cada novo vídeo aqui é uma revelação que vai tirando você do lugar de confusão
e te posicionando no lugar de clareza e autoridade espiritual que a palavra de Deus reserva para os que a conhecem de verdade. Sexta revelação: os demônios comuns, a linha de frente do reino das trevas, e o que a Bíblia diz sobre como eles operam nos indivíduos. Abaixo de toda a estrutura hierárquica que descrevemos até aqui, está o que a Bíblia simplesmente chama de demônios ou espíritos imundos, as entidades que operam no nível mais próximo da experiência humana individual. Os evangelhos estão repletos de relatos de Jesus expulsando demônios, e a forma como esses relatos são narrados revela muito sobre a natureza dessas entidades. Em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, encontramos o relato do endemoninhado de Gadara, um homem habitado por tantos espíritos que, quando Jesus perguntou o nome deles, a resposta foi: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." A palavra legião era um termo militar romano para uma unidade de 6.000 soldados. Esse único relato nos diz que a possessão demoníaca não é necessariamente a ação de uma entidade solitária, mas pode envolver múltiplas entidades operando em conjunto sobre um único indivíduo. Em Lucas capítulo 8, versículos 27 a 33, o mesmo relato acrescenta um detalhe fascinante. Quando Jesus ordenou que os espíritos saíssem do homem, eles suplicaram para que não fossem mandados para o abismo, mas que os deixasse entrar nos porcos que pastavam ali perto. Essa passagem revela várias coisas sobre a natureza dos demônios. Eles são conscientes, eles comunicam, eles temem o julgamento divino, eles precisam de um hospedeiro para operar de forma mais eficaz na dimensão física, e eles estão sujeitos à autoridade de Jesus sem qualquer possibilidade de resistência real. Mas o que os demônios comuns fazem nas pessoas que não estão em situações extremas de possessão? A Bíblia descreve um espectro de influência que vai da tentação à opressão, da opressão à obsessão e, em casos extremos, à possessão. Em Atos capítulo 10, versículo 38, Pedro descreve o ministério de Jesus dizendo que ele andou fazendo o bem e sarando todos os oprimidos do diabo. A palavra oprimidos em grego é katadunasteo, que significa literalmente subjugados, dominados, mantidos sob pressão. Isso é diferente de possessão. É a realidade de milhões de pessoas que nunca estiveram em uma situação de possessão demoníaca, mas que vivem sob um padrão de pressão espiritual que as subjuga, que limita sua liberdade, que distorce sua percepção de si mesmas e de Deus. Sétima revelação: os espíritos especializados, as entidades com funções específicas mencionadas na Bíblia, e o que cada um deles produz na vida de quem está sob sua influência. Uma das descobertas mais extraordinárias que o estudo sistemático das Escrituras revela é que a Bíblia não descreve todos os demônios como sendo iguais. Há entidades descritas com funções específicas, especialidades no mal que elas promovem, e compreender essas especializações ajuda o crente a identificar a natureza da batalha que está travando e a interceder com maior precisão e eficácia. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, encontramos uma referência a um espírito mau da parte do Senhor, que afligia o rei Saul, produzindo nele episódios de terror, agitação e violência. A expressão "da parte do Senhor" é teologicamente complexa, mas o princípio espiritual relevante aqui é que há entidades que operam especificamente sobre a dimensão emocional e psicológica dos seres humanos, produzindo padrões de angústia, de terror irracional, de instabilidade emocional que não têm explicação puramente natural. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, Jesus descreve um espírito imundo que saiu de um homem, e não encontrando repouso, voltou com outros 7 espíritos piores do que ele. Esse texto sugere que há diferentes graus de espíritos, com diferentes níveis de intensidade na opressão que produzem. O livro de Apocalipse acrescenta outra dimensão a essa especialização. No capítulo 9, versículos 1 a 11,
encontramos a descrição de criaturas espirituais que sobem do abismo durante o período tribulacional, lideradas por um anjo chamado Abadão em hebraico e Apolion em grego, cujo nome significa o destruidor. Essas entidades são descritas com uma especificidade visual que, embora tenha um componente simbólico, revela o princípio de que no reino demoníaco há classes de entidades com funções destrutivas muito específicas, hierarquicamente organizadas sob um líder com um propósito singular de destruição. E no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1, encontramos Satanás em uma função muito específica. Então me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para o acusar. Acusador. Esse é um dos títulos mais reveladores de Satanás e de seus agentes. A palavra Satanás em hebraico literalmente significa adversário, acusador. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele é descrito como o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Isso significa que uma das funções mais constantes e sistemáticas de entidades demoníacas na experiência do crente é a acusação, a voz interna que repete incansavelmente que você não presta, que você não é digno, que Deus está decepcionado com você, que o seu passado define o seu futuro, que o seu pecado é grande demais para ser perdoado. Quando o crente reconhece essa voz como a operação de um acusador e não como a voz de Deus, toda a dinâmica da batalha espiritual muda. Oitava revelação. A derrota já decretada de toda essa hierarquia e o que isso significa para a sua vida espiritual hoje. Chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi revelado até aqui. E é o ponto que transforma todo o conhecimento anterior de informação interessante em poder prático para a sua vida. Toda a hierarquia demoníaca que descrevemos, dos principados às hostes, dos cosmocratores aos demônios especializados, toda essa estrutura foi judicialmente derrotada em um único momento que mudou a história do universo. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. E quando estáveis mortos nos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, apagando a cédula que havia contra nós nas suas ordenanças, que nos era contrária, e a tirou do meio, pregando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. A linguagem aqui é jurídica e militar simultaneamente. A cédula era o documento de dívida, o registro legal de tudo que nos tornava culpados e, portanto, legalmente sujeitos ao domínio do inimigo. Esse documento foi pregado na cruz com Jesus. A base legal do domínio demoníaco sobre aqueles que estão em Cristo foi destruída. E em Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22, Paulo descreve a posição de Cristo ressurreto, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e dominação, e de todo o nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Acima de todo o principado, acima de toda a potestade, acima de cada nome que representa autoridade, em qualquer dimensão da existência, Jesus está acima de toda a hierarquia que o diabo construiu. E o que Paulo diz logo em seguida em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, é o que muda tudo para o crente. Nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você, em Cristo, está posicionado na mesma dimensão e sob a mesma autoridade que colocou toda a hierarquia demoníaca debaixo dos pés de Jesus. Isso não é teologia abstrata. É a realidade mais prática e transformadora que qualquer ser humano pode compreender. Você não está lutando para conseguir vitória. Você está lutando a partir de uma vitória já conquistada.
Há uma diferença enorme entre lutar de baixo para cima esperando vencer e lutar de cima para baixo a partir de uma posição de vitória que já foi estabelecida. E o crente que compreende essa distinção para de orar com desespero e começa a orar com autoridade. Para de pedir a Deus que faça o que ele já fez e começa a fazer valer o que Cristo já conquistou. A armadura descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 14 a 17, não é uma armadura para construir. É uma armadura para vestir. Ela já existe. A verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Cada peça já foi forjada na obra de Cristo. O crente não precisa fabricar sua proteção. Precisa se apropriar conscientemente do que já está disponível para ele através da fé em Cristo Jesus. E agora quero que você pare um momento e pense no que aprendeu hoje. Você começou esse vídeo sem entender a estrutura do mal organizado que opera ao seu redor. Você aprendeu que há principados que governam nações, potestades que operam nos sistemas de poder, cosmocratores que moldam culturas inteiras, hostes espirituais que travam batalhas nos lugares celestiais, demônios que operam no nível individual e espíritos especializados com funções específicas de destruição e acusação. E mais do que tudo, você aprendeu que toda essa estrutura impressionante foi publicamente humilhada e juridicamente derrotada na cruz de Cristo e que você, em Cristo, está posicionado acima de tudo isso pela autoridade daquele que ressuscitou dos mortos. Isso não é razão para a arrogância espiritual. É razão para a humildade profunda diante da grandeza do que Cristo fez e para a ousadia santa na oração, na intercessão, na proclamação do Evangelho e na vida cotidiana de um filho de Deus que sabe em quem crê e sabe o que foi conquistado em seu favor. Quero que você declare agora nos comentários: estou posicionado em Cristo, acima de toda a hierarquia das trevas. A vitória já é minha. Declare isso. Não porque as palavras mágicas mudam alguma coisa, mas porque a declaração da fé alinha o seu coração com a realidade espiritual que Cristo estabeleceu. É um ato de soberania espiritual, de apropriar-se consciente e deliberadamente do que já é seu em Cristo. E se esse vídeo abriu seus olhos para dimensões do mundo espiritual que você nunca tinha compreendido com essa clareza, compartilha agora com alguém que você sabe que está travando uma batalha que não entende. Alguém que está exausto, confuso, assustado pelo que sente ao seu redor e que nunca encontrou respostas de verdade. Esse vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para entender o campo onde está lutando e, mais do que isso, para entender que não está lutando sozinha e que o Deus que estabeleceu toda a vitória sobre a hierarquia das trevas é o mesmo Deus que está com ela em cada detalhe da sua batalha pessoal. Esse canal existe para ser o espaço que a maioria das igrejas nunca ofereceu. Um lugar onde as perguntas difíceis sobre o mundo espiritual são respondidas com honestidade bíblica, sem sensacionalismo, sem medo, mas também sem a superficialidade que deixa tantos cristãos no escuro. Se você quer continuar sendo equipado com esse tipo de conhecimento, se você quer entender o que a Bíblia realmente diz sobre os anjos, sobre os demônios, sobre a guerra nos céus, sobre o fim dos tempos e sobre o papel de cada crente nessa batalha maior, então o melhor lugar para você estar é inscrito nesse canal, com o sininho ativado, pronto para receber cada nova revelação que vier. Curte esse vídeo se ele tocou algo real em você. Se inscreve se você quer continuar nessa jornada de profundidade bíblica. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo. Que a verdade da palavra de Deus continue iluminando o que estava escondido e que o conhecimento que você recebeu hoje produza em você não apenas informação, mas transformação, não apenas curiosidade, mas ousadia, não apenas entendimento, mas autoridade espiritual vivida e demonstrada no cotidiano da sua fé. Como está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído
porque lhe faltou o conhecimento. Que você nunca mais seja destruído por falta do conhecimento que a palavra de Deus já colocou à sua disposição.